Vamos lá para mais um bônus do PAC. Nessa aula eu vou te mostrar algumas posturas corretas, erradas, formas da gente enxergar a nossa coluna no trabalho e na hora de dormir. Porque às vezes a gente consegue adaptar alguma coisa no nosso cotidiano, mas quando chega na hora do trabalho e na hora de dormir, a gente tem uma dificuldade de ajustar a nossa posição, a gente sente um pouco mais de dor em determinadas funções, no trabalho principalmente. Então, aqui eu vou abrir um pouquinho a mente, trazer uma clareza para o que é mito, o que não é, o que podemos fazer e aonde nós precisamos de mais auxílio, tá ok? Então vamos primeiro falar do trabalho, da ergonomia, né? Ergonomia é aquilo que se adapta no trabalho. Então, o princípio da ergonomia é fazer com que a tarefa se adapte ao trabalhador e não o trabalhador à tarefa. E a tarefa, quando eu digo todas as ferramentas que englobam aquilo que a pessoa tem que fazer no trabalho. Seja o computador, o celular, seja um peso que ele tem que carregar, movimentos repetitivos, qualquer que seja a tarefa, ela tem que se adaptar a você e não você se adaptar a ela. Porque quando você se adapta a ela, você foge do padrão natural, normal do seu corpo. E isso gera consequências, compensações musculares. Como eu falei na aula sobre mitos, a postura ela não é determinante para a gente dizer que a pessoa sente dor na coluna por conta da postura. Não existe postura perfeita. Só que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. E se a gente fica muito tempo em uma postura estática, só não respeitando as curvaturas da nossa coluna, por exemplo, é óbvio que aquilo ali vai trazer alguma repercussão mecânica para a coluna. O princípio que a gente precisa observar aqui é que as tarefas, as ferramentas do trabalho precisam respeitar as curvaturas da coluna e a carga que a gente suporta também precisa ser equivalente à nossa força de musculatura estabilizadora, e isso vocês já entenderam o que é. Se você pulou direto para essa aula e não assistiu a parte que eu falei da musculatura estabilizadora, volta lá que você vai entender um pouco melhor, tá? Ergonomia é isso, é adaptar a tarefa a você. O levantamento de peso. Quando a gente levanta uma carga, levanta um peso, a gente precisa observar algumas características biomecânicas nossas. Porque a postura, ela não é perfeita, mas existem umas posições biomecânicas que tornam o movimento mais natural para nossas articulações. Que é o que? Esse movimento aí que o bonequinho está mostrando para vocês. Vou pegar um peso do chão. Observe, se eu for pegar um peso no chão, eu abaixo totalmente, uso os meus quadris e os meus joelhos como alavanca. Porque quando eu faço isso, eu tiro a carga dos meus braços e da coluna, porque a força maior vai estar sendo nas minhas pernas. Se eu só abaixar com o tronco e levantar com o braço, a carga vai todinha para a coluna. Por quê? Porque o braço não tem força suficiente para suportar aquela carga na maioria das vezes. Então, o correto seria agachar dessa forma para carregar um peso. E eu já observei muitas pessoas usando esse agachamento para fazer movimentos normais cotidianos. Por exemplo, caiu uma caneta no chão, aí a pessoa agacha assim, toda em bloco para poder pegar a caneta, levanta. Isso não é um movimento natural, não é um movimento fluido. Esse movimento mais robotizado, que a gente usa todas as articulações como alavanca, ele deve acontecer apenas quando a gente pega uma carga excessiva.
Se for um movimento natural de agachar para pegar um objeto leve, ou virar para pegar alguma coisa atrás da gente, ou esticar um pouco mais o nosso braço, esses movimentos devem acontecer de forma natural. A gente não precisa ficar o tempo inteiro olhando para a nossa postura, focado e concentrado no movimento, senão a gente vira um robô. Se a gente ficar o tempo todo concentrado no movimento, isso não é natural. Porque o movimento ele é natural e a gente automaticamente não pensa no movimento. Ninguém pensa para andar, por exemplo. Se eu for andar, eu não fico um passo para frente, estica meu joelho, estabiliza o quadril, mexe a coluna para lá. Existem muitas coisas que acontecem no nosso corpo quando a gente anda. A mesma coisa nos movimentos cotidianos. Então, esse movimento mais pensado, mais robotizado, eu oriento para ser feito apenas quando existe uma carga excessiva no trabalho, que é uma situação pontual do seu dia, tá ok? Então, essa regra de agachamento não vale para todos os movimentos, entendido? Vamos lá. Então, aqui existe uma tabelinha base do pessoal que estuda mais ergonomia, né? Que eles determinam a carga que uma pessoa pode suportar de peso, além, né, do seu peso. Então, um homem, por exemplo, o que ele está dizendo aqui como raro e frequente? Raro é aquele peso que você pega uma vez ou outra, você não está pegando aquele peso o tempo inteiro. Por exemplo, você compra um sofá e aí você vai querer ajudar a carregar esse sofá para sua sala. Isso não é um levantamento de peso constante. Você não está comprando um sofá toda semana. Então é raro. Quanto que um homem pode suportar de peso raro? 50 quilos. E de peso frequente? 18 quilos. A mulher de peso raro é 20 quilos. E de peso frequente, 12 quilos. Aí aqui ele dá também a métrica para homens e mulheres adolescentes. Essa tabelinha é apenas uma base para a gente ter uma noção do quanto que a gente pode suportar de peso constante ou pesos raros, né, que a gente não pega sempre. Assim, aí ele avisa aqui, acima do limite, peça ajuda. Então, se você carrega frequentemente mais de 12 quilos, por exemplo, uma mulher, tem crianças aí que com 2 anos, 3 pesam mais que 12 quilos. E uma mãe carrega essa criança frequentemente. Então, ela precisa de uma força maior de powerhouse para suportar essa carga. Mas isso tudo aqui é muito relativo de pessoa para pessoa também. Como eu falei, essa tabela é uma base, mas existem variações de acordo com a altura da pessoa, de acordo com o nível de atividade física dela, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Então, essa tabelinha aqui é só para a gente ter como base. Então, essa tabela é uma base para a gente se nortear no que diz respeito à carga que a gente pode suportar, que a nossa coluna pode suportar, ok? Aqui nessa imagem nós temos um certo e errado a respeito de levantamento de peso também. Então, obviamente, a gente precisa tomar alguns cuidados no trabalho se a gente trabalha carregando peso. Exemplo, aqui nessa primeira imagem, um fulaninho está carregando um peso, uma saca de alguma coisa na cabeça. E aí o que acontece? Esse peso coloca uma carga axial sobre a coluna. A carga vai direto para a coluna e haja musculatura estabilizadora para suportar isso. A gente não tem nada que divida essa carga quando a pessoa coloca sobre a cabeça. Não existe nenhuma outra musculatura que possa compensar isso. Apenas a musculatura estabilizadora. Não é o ideal. Aqui nessa segunda imagem errada, a gente tem uma pessoa suportando a carga de 2 bolsas em um lado só do corpo. Então, o que ele vai fazer automaticamente? Ele vai contrair o outro lado para tentar
suportar essa carga. E aí isso vai gerar compensações musculares no outro lado. Aqui o certo, essas outras duas são as formas corretas da gente carregar um peso, que é usando alguma ferramenta de alavanca, seja um carrinho, seja alguma coisa que dê um suporte para gerar uma alavanca e a carga não ir toda para o corpo da pessoa, ou dividir essa carga com outro ser humano. Então, ou você usa a ajuda de um ser humano, ou você usa a ajuda de uma outra ferramenta, algum aparelho, um carrinho, enfim, qualquer coisa que divida essa alavanca com você. Não é esperto carregar peso sozinho, não é nada esperto fazer isso. Vamos lá. E aí a gente cai mais uma vez na situação do sedentarismo versus uma pessoa fisicamente ativa. Isso vai determinar e muito nas situações de dor na coluna por conta do trabalho. Porque, como eu já falei até agora, toda a carga que a gente impõe sobre nós, ela vai competir com a nossa força estabilizadora. Então, se a gente tem uma coluna bem estável, móvel, flexível, que é o que a gente consegue sendo uma pessoa fisicamente ativa, essa carga que é imposta sobre nós, ela não vai gerar tantas consequências, porque a gente vai ter uma musculatura que sustente, a gente vai ter uma musculatura que suporte isso. Ao contrário de eu ter os meus hábitos de vida voltados para o sedentarismo, a minha musculatura vai ficar em deficiência e eu vou acabar compensando isso. Minha vértebra pode rodar e eu posso sofrer outras consequências com essa carga imposta sobre minha coluna. Então, mais uma vez, os hábitos de vida, como eu levo o meu estilo de vida, determina como vai ser a minha saúde laboral, como vai ser a minha saúde no trabalho. E a gente sabe que é bem melhor você ter uma saúde laboral ok, para você evitar faltas no trabalho, licenças médicas, que isso não é legal. É bom você usar isso quando extremamente necessário. Encontre o erro. Aqui eu coloquei uma fotinho de uma postura teoricamente correta de você sentar na frente de um computador. Aqui ele está orientando, dando várias orientações a respeito da sua postura sentado no computador. Vamos ler algumas delas, mas eu encontrei um errinho aí nessa postura que a gente vai encontrar eles juntos. Então, ó, primeiro aqui, cabeça e pescoço retos. Ok, a gente precisa colocar a tela do computador a nível dos olhos para que a nossa cabeça esteja reta. A mesma coisa aqui, ó, os olhos precisam estar na direção da tela, senão a nossa cabeça vai ficar para baixo ou para cima e isso não é legal. Ombros relaxados e costas retas e apoiadas. Aqui ele usando esse apoio, ok. Esse apoio dá um suporte para nossa coluna dorsal para que a gente consiga manter a postura ereta. Porque para quem não tem musculatura postural forte o suficiente para manter a postura ereta sozinha, o apoio de trás é bem favorável da cadeira, né? Então, ó, cotovelos a 90 graus. Cotovelos a 90 graus é importante. O que mais que temos aqui? Antebraços, punhos e mãos em posição neutra e alinhados. Gente, isso aqui eu tô mostrando pra vocês o ideal, tá? Nem sempre vai ser possível a gente alcançar tudo isso, mas é importante que a gente busque esse ideal com algumas ferramentas e adaptações que a gente pode fazer tranquilamente no nosso trabalho. Quadril a 90 graus. Quadril aqui, ó, 90 graus, retinho. Os pés devem estar apoiados no chão ou em um apoio. Se você for uma pessoa baixinha, como eu sou, você necessariamente vai precisar de um apoio no chão, seja um banquinho, uma caixa, enfim, qualquer coisa que te dê um apoio para sua perna não ficar pendurada ou você não ter que chegar o quadril para frente para encostar o pé no chão.
que dessa forma desalinha a sua coluna. Joelho também a 90 graus, joelho a 90 graus. Pouca distância entre o teclado e a borda da mesa, senão o nosso cotovelo vai acabar perdendo os 90 graus. Se a gente colocar o teclado bem lá atrás, nosso cotovelo vai ficar reto e a gente vai perder os 90 graus. Mouses e outros dispositivos perto do teclado. Então, obviamente, para a gente não ter que ir muito além para poder alcançar esses dispositivos. O que acontece? Essa é a postura, digamos assim, perfeita para quem está trabalhando. Daqui a pouco a gente vai dar um parêntese sobre ela, mas o que eu quero aqui com vocês nessa imagem é que a gente possa encontrar o erro dessa imagem. Eu vou te dar um minutinho aí para você pensar, dá um pause, pensa, que eu vou mostrar para vocês agora onde que está o erro e o que eu observei que poderia ser melhorado nessa imagem. Ó, justamente aqui, nesse apoio aqui da lombar, da coluna lombar. Essa cadeira não é uma cadeira ergonômica, ela não tem aquela voltinha que dá uma apoiada, que dá uma sustentada na coluna lombar. Essa coluna lombar está reta. Então, a coluna que tem que estar reta é em cima. Atrás, a gente tem que respeitar nossas curvaturas. Então, essa postura aqui não é ideal para a lombar. Como que a gente corrigiria isso? Eu vou colocar uma imagem aqui logo em seguida, como que a gente corrigiria isso. Mas vamos aqui falar, essa aqui seria uma cadeira ergonômica, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar uma outra foto. Ó, tem essa voltinha aqui que respeita as curvaturas, ó. As curvaturas são essas aqui. A gente não precisa ficar com a coluna totalmente reta, a gente precisa adaptar as nossas curvaturas a essa postura. E aqui também ele mostra que o joelho não necessariamente precisa ficar em 90 graus se você tiver um apoio no pé aqui, tá vendo? Então, o resto tudo tá de acordo com a outra imagem, ó, olhos na tela, dispositivos perto aqui, cotovelos a 90 graus, A diferença dessa para outra é que essa é uma cadeira ergonômica. Mas nem sempre a gente tem, né, uma cadeira ergonômica à nossa disposição. A cadeira ergonômica é essa primeira aqui, ó, seria o sonho o ideal de todo mundo. Se você tem uma dessa, parabéns, você tá no mundo ideal. Mas se você não tem uma dessa, se a sua é mais como essa aqui, ou mais simples ainda como essa, você pode usar uma coisa simples que a gente tem em casa, ó, que é uma almofada. A almofada ela vai trazer esse volume para respeitar a curvatura da lombar e vai fazer com que aconteçam menos compensações para você manter essa curvatura. Porque eu já falei, né, inúmeras vezes, essas curvas são fisiológicas, naturais. Se a gente está numa postura que não favorece elas, o corpo vai ficar o tempo inteiro buscando posições para que essa curvatura apareça. E aí o que ele vai fazer? Vai contrair diversos músculos, amarrar daqui, puxar dali, esticar dali, contrair dali. E aí vai aparecer um monte de cãibra, encurtamento muscular, um monte de coisa que é uma tentativa do seu corpo buscando a curvatura que foi perdida, certo? Então a gente pode adaptar. Se você não tem a cadeira ergonômica que é o ideal, você pode adaptar com uma almofada simples, ok? As piores cadeiras para você usar no sentido de usar o computador, escritório, ficar muito tempo sentada, home office, qualquer coisa que você fique muito tempo sentado, são essas aqui que não tem um apoio adequado nas costas. Esse banquinho não tem nem como você botar uma almofada. E essa vermelhinha aqui também não dá para colocar almofada porque ela tem um vazamento aqui. Se você colocar a almofada vai sair para fora. Então, observe a cadeira que você está sentando, vê se é possível colocar uma adaptação, porque com certeza a sua coluna vai responder favoravelmente a isso. Vamos lá. E aí,
O que que acontece? Eu mostrei para vocês a postura ideal, como que nós devemos nos posicionar no computador. Só que isso é um pouco fantasioso demais a gente achar que uma pessoa vai ficar 4, 5 horas sentada numa cadeira, nessa postura ereta, totalmente 90 graus direitinho, por tanto tempo. Isso é humanamente impossível. Foi aí que surgiu, né, a ideia, o conceito da ginástica laboral, que são exercícios que favorecem a mobilidade durante esses períodos prolongados de postura estática. Porque a gente, quando está sentado, a gente está antifisiológico. Nosso corpo foi feito para se movimentar e a gente fica muito tempo sentado, e isso é antifisiológico. Aí existe a ferramenta da ginástica laboral, que deve ser feita durante o período do trabalho, para favorecer o ganho de alongamento, uma mobilização da articulação para fluidez de movimento, ou massagem para tirar essas compensações musculares, tensões musculares, que eu falei para vocês que acontece quando a gente fica nessa postura, ok? E aí, como você encontra os melhores exercícios para fazer no trabalho? São exercícios globais, muito simples de se fazer. Se a sua empresa não é uma empresa que adota esse tipo de serviço para os funcionários, você pode procurar fazer por conta própria. E no YouTube aqui eu botei uma imagem que eu pesquisei assim no YouTube, exercícios laborais, ou você pode escrever ginástica laboral. São exercícios muito simples e tem muitas opções no YouTube que você pode aprender e aplicar sozinho. Levanta mesmo da sua cadeira, alonga, mobiliza, fica de 4 apoios, abaixa, levanta, movimenta o seu corpo. Talvez se você estiver num setor que tenha mais pessoas trabalhando com você, um ou outro vai te olhar meio esquisito, vai falar, o que ela está fazendo? Mas é a sua saúde, é a sua coluna, é aquilo que você acha que é melhor para você. Então, mesmo se a sua empresa não tiver um programa de ginástica laboral, você pode aprender. Na internet tem muito vídeo legal, muito vídeo bom. Eu vou deixar aqui no link dessa aula umas sugestões desses vídeos, que às vezes a gente fica meio perdido na hora de procurar, né? Então eu vou deixar umas sugestões aqui no link dessa aula, tá bom? Para vocês saberem os melhores movimentos para se fazer no trabalho. Agora, a hora de dormir, eu vou gravar uma outra aula agora para a gente falar um pouquinho sobre a hora de dormir. A melhor postura, existe melhor postura, existe melhor colchão, existe melhor travesseiro. O que eu preciso observar na hora de dormir para favorecer a minha coluna, tá bom? Então vamos para a próxima aula.